Yeah. Listen, before I say anything else, I have to thank this man. Antes de dizer qualquer coisa, eu tenho que agradecer a esse homem. I am so honored this morning to be working with Norival Trindade. Eu sou muito honrado nessa manhã de poder estar trabalhando com o Norival Trindade. He and his beautiful wife Christina Ele e a sua linda esposa Cristina are dear friends of ours, são amigos muito chegados nossos, but much more importantly, they're the parents of Gustavo. mas mais importante, eles são os pais do Gustavo. So these guys travel all over the world, E eles eles viajam no mundo inteiro, training leaders, treinando líderes. and he's in Brazil for a little while now, E ele está aqui no Brasil durante um período. and he very graciously said he would translate this E morning. ele aceitou vir traduzir para mim nessa manhã. So thank you. Então, muito obrigado. De nada. You're welcome. My pleasure. All right, well, before we get into the message, Pastor Ronald asked me to talk about baptism. Antes de começar a mensagem, o pastor Ronald pediu para eu falar um pouquinho para vocês sobre batismo. In 2 weeks, we're going to be having baptisms. Dentro de 2 semanas a gente vai ter o batismo. And there are some of you here that even now maybe God's speaking to about taking this step. E talvez para alguns de vocês, aqui agora mesmo, Deus está falando sobre o desafio para vocês darem esse passo. Baptism is a very important part of our Christian life. O batismo é uma parte muito importante da nossa vida cristã. And I'm going to give you 3 quick things that baptism symbolizes. E vou dar para vocês 3 coisas que o batismo simboliza, rapidamente. First of all, when a person gets baptized, Em primeiro lugar, quando uma pessoa recebe o batismo, it symbolizes the fact that we have been united with Jesus. simboliza o fato de que nós agora estamos unidos com Jesus. It's not just dunking under the water, Não é só mergulhar na água, but it's a symbolic act of what's happened. mas é um ato simbólico de uma coisa mais profunda que está acontecendo. When we go under the water, Quando descemos e estamos embaixo da água, it symbolizes our death with Jesus. simboliza a nossa morte com Jesus Cristo. When we come out of the water, it symbolizes our resurrection with Him. Quando a gente sai da água, simboliza a nossa ressurreição com Ele. Paul said that if any man is in Christ, he's a new person. O Paulo diz que se alguma pessoa está em Cristo, ela é uma nova pessoa, é uma nova criatura. But it also reminds us of the fact that we've been forgiven. O batismo também nos lembra do fato de que nós fomos perdoados. As the water can just wash away the dirt, Porque a água, não é que a água é algo que limpa, que tira a sujeira. so those of us who have accepted Jesus Da mesma forma, aqueles de nós que aceitamos a Jesus, have found forgiveness through His blood. encontramos o perdão de Deus através do seu sangue. And so the water symbolizes that we're forgiven. Então a água também simboliza que somos perdoados. And then the last thing about E a baptism última coisa do batismo is it's a public acknowledgement of the fact that we're following Jesus. é um reconhecimento público do fato de que agora nós estamos seguindo a Jesus. You know, there's no secret Christians. Não existe cristão secreto. Baptism is a very important step because it says, you know what? I am now following Christ. O batismo é importante porque ele diz claramente, olha, agora eu sou um seguidor de Jesus. And it's declaring it to the world. E eu declaro para o mundo inteiro. It's a very public event. É um evento muito público. And it's something that we get excited about. E é algo que nos emociona muito. So if maybe during this message, the Holy Spirit might even speak to you. Então, talvez durante essa mensagem, quem sabe o Espírito Santo fale ao teu coração. And if you've never been baptized, E se você nunca foi batizado, or maybe you got baptized when you were a baby, ou talvez você foi batizado como um bebê, but you say, you know what? I'm an adult now and I want to follow Jesus. e você diz, olha, eu agora sou grande, eu sou crescido, eu quero seguir a Jesus. Maybe you're a child and you say, you know what? I understand now. Ou talvez você ainda é uma criança, mas você diz, olha, agora eu entendo esse negócio. And I want to be a part of this. E eu quero ser parte dessa... Come see us after the service. Depois do culto, vem falar com a gente. Where's Ty at? Cadê a Thay? A See Thay tá lá Ty, no the fundo. real pretty girl in the back there, Gustavo's wife? Tá vendo aquela moça bonita lá atrás, a Thay? Talk to Ty, she'll put you on the list, Fala com a Thay, ela vai colocar o seu nome na lista. and we would love to baptize E you. vai ser muito legal a gente batizar você. Amen? Amém? Okay, the children may be dismissed. As crianças, então, podem sair para a sua salinha.
Well, we're still in our series on next generation leadership. Continuamos na nossa série chamada A Liderança da Próxima Geração. And many of us here, E muitos de nós aqui, in fact, I'll go ahead and say everybody here, ou talvez eu deva dizer todos nós aqui, is young enough somos jovens o suficiente to be a next generation leader. para ser um líder da próxima geração. Amen? Amém? Yes, thank God. Graças a Deus. Now let me ask you a question. Eu quero fazer uma pergunta para você. Now that the children are gone, Agora que as crianças foram embora, does anybody like scary movies? algum de vocês aqui gosta de filme de terror, filme assustador? G's like, no, give me bad nightmares. A Gi não Me gosta. too. Me dá pesadelo. Vinicius does. A Nice gosta. Yeah, come Não on. gosta? Hey, listen, it's okay. It's okay. I'm not preaching against scary movies. Não se preocupe, eu não vou pregar contra filme de terror aqui não. Now, have you ever seen one of those real scary movies Agora, você já viu um desses filmes que é muito, mas muito assustador? where the killer was hiding in the room where the victim was? Onde o assassino psicopata está escondido na própria sala onde a pessoa está. The killer's hiding in the shadows, in the dark. O assassino está escondido nas sombras, na escuridão. And the victim comes in the room, E a vítima entra na sala. and maybe it's a girl. E talvez é uma menina. And she comes in and she combs her hair, E ela vem, penteia o seu cabelo and she starts getting ready for bed. e começa a se preparar para ir dormir. And you're thinking, turn the light on. E você pensa, acende a luz, acende a luz. If you'll turn the light on, you can see him. Se você acender a luz, você vai ver o cara. Just look over there, he's hiding. Olha no canto, é lá que ele está escondido. And you're waiting. E você está esperando. And then she says, oh, I need to go get some water. And she walks E out aí of the room. ela fala assim, eu vou buscar um copo d'água. E sai. And you breathe a sigh of relief. E você respira aliviado. And then she comes back into the room. E aí ela volta para a sala, para o And quarto. he's still hiding in the shadows. O assassino continua escondido na sombra. Well, today, Hoje, now that I've got you excited, agora que você está todo assustado, we're going to talk about a young leader vamos conversar sobre um líder, um jovem, who tried to hide in the shadows. que tentou esconder nas sombras. Can you hit the button again? My Aperta o title. botão outra vez aí. Thank you. Leading, following, or hiding in the shadows. Liderar, seguir ou se esconder nas sombras. There was a young leader in the New Testament. Havia um jovem líder no Novo Testamento. Actually, at the time, he wasn't really a leader. He was just a young guy, probably a young teenager. Na verdade, quando a história começou, ele não era um líder ainda, ele era um moleque, um adolescente talvez. And on the night before Jesus was arrested and crucified, E na noite na noite que Jesus foi preso e antes de ser crucificado, Jesus had the Last Supper with his disciples. Jesus fez a última ceia com os seus discípulos, lembra? Well, as it worked out, they had the Last Supper at his house. Na verdade, parece que eles tiveram essa última ceia foi na casa desse rapaz. So as they were having the Last Supper in young John's house, E eles estavam jantando ou ceando na casa do jovem João. he wasn't one of the disciples. Ele não era um dos discípulos, He wasn't really a leader. ele não era um líder. So he just kind of sat back in the shadows and watched. Então ele, na verdade, se sentou, ele ficou nas sombras assistindo tudo que estava acontecendo. And he listened as Jesus talked to his disciples. E ele ouviu Jesus falando com os seus discípulos. He heard their conversations. Ouviu a conversa deles. But he was supposed to be in bed. Mas ele tinha que estar dormindo já essa hora. But when Jesus and the disciples got up to leave, Mas quando Jesus e os discípulos levantaram para sair, young John Mark says, I'm going to go too. o jovem João Marcos falou assim, sabe o que? Eu vou com eles. And he followed at a distance E ele seguiu o grupo à distância. as Jesus and his disciples went to the Garden of Gethsemane. No momento que Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsemane. And he stood back and watched because he didn't want anybody to see him. E ele ficou nas sombras e observando, porque ele não queria que ninguém o visse. And Jesus heard the conversation John heard the conversation that Jesus had with his disciples. E João escutou a conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos. And he saw the things that Jesus had to say with his disciples. E ele viu as coisas que Jesus disse para os discípulos.
And then he saw Jesus take Peter and James and John and go a little further away and pray. E ele então viu que Jesus pegou Pedro, Tiago, João e foi mais para frente num lugar separado para orar. And he was listening and watching, Ele estava ouvindo e observando, hiding in the shadows, escondendo nas sombras, because he didn't want to be discovered. porque ele não queria que descobrissem ele. But after a few minutes, Mas depois de alguns minutos, he heard a group coming towards them. ele ouve um outro grupo que vem vindo na direção deles. And he saw the lanterns. E ele viu as tochas. And he saw that they were coming to the garden. E ele viu que eles estavam entrando no jardim. And he could hear the clank of the swords. E ele podia ouvir o barulho das espadas. And sure enough, they came into the garden where Jesus and his disciples were. E logo, logo esse pessoal chegou dentro no jardim onde estava Jesus e os discípulos. And he saw Judas walk up to Jesus and give him a kiss. E ele viu Judas caminhar até Jesus e dar um beijo em Jesus. And the mob grabbed Jesus roughly and tied him up. E o povo agarrou Jesus com violência e o amarrou. And then somebody glanced over into the shadows Então alguém olhou do lado onde estava a sombra and saw young John Mark hiding. e viu o Marcos ali escondido. And all the disciples ran away. If E you'll read the todos os verse. discípulos fugiram, como diz o versículo. Então todos o abandonaram e fugiram. E um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. So the disciples ran away, Os discípulos correram, and when they tried to grab young John Mark, e quando tentaram agarrar o João Marcos, he ran right out of his clothes. ele correu e largou a roupa para trás. Can you imagine that, running home naked? Imagina, você já imaginou isso, correndo para casa, pelado, nu? But he was just glad he didn't get caught. Na verdade, ele não estava nem preocupado com isso, ele só queria fugir da polícia. Have you ever tried to hide in the shadows? Alguma vez você já tentou se esconder às sombras? You know, we find out that John Mark's house was a center for the early church. Nós descobrimos que a casa de João Marcos foi um centro para a igreja no começo da sua história. Jesus and his disciples hung out there. Jesus e os discípulos visitavam aquela casa com frequência. His house was probably the one where the upper room was when the Holy Spirit fell. Provavelmente era a casa dele que estava o chamado o quarto alto ou o cenáculo, aonde veio desceu o Espírito Santo algum tempo depois. His house was one of the central locations for the early church. A sua casa era uma dos locais centrais onde a igreja se reunia. So John Mark grew up in church. Então, João Marcos, podemos dizer que ele cresceu na igreja. He was around Jesus and the disciples. Ele sempre estava ao redor, perto de Jesus e dos discípulos. There was this sense of familiarity. Havia um senso de familiaridade, But he liked to stay in the shadows. mas ele gostava de ficar na sombra. He liked to stay in the background. Ele gostava de ficar por trás. Now let's fast forward a little bit. Vamos passar para frente. One of the next times that we see John Mark, Da próxima vez que a gente ouve falar de João Marcos, he's grown up a little bit now. ele cresceu já um pouco mais. He's actually got some clothes on this time. Ele agora está vestido com roupa. And now he's a few years older. Ele já é alguns anos mais velho. This time he's getting ready to go on a trip with Paul and Barnabas. Agora, na próxima vez que a gente ouve falar do João Marcos, ele está se preparando para ir de viagem com Paulo e Barnabé. Yeah, so he got ready to go with Paul and Barnabas on the first missionary trip. Então, ele está junto com o grupo, preparando-se para sair de viagem com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. What a great honor for a young man. Que honra para um jovem. What a poder fazer way to get some real experience. A oportunidade de ganhar experiência. To be able to go with two great apostles. Poder viajar com dois grandes apóstolos. And so they went to the island of Cyprus. Então eles foram até a ilha de Chipre. And they preached their way all the way across the island. E eles pregaram na ilha inteira, atravessaram a ilha pregando. Paul and Barnabas preaching and teaching. O Paulo e o Barnabé pregando, ensinando na igreja, Planting churches. plantando novas igrejas, And young John Mark is there to help them. e o jovem Marcos ajudando os dois. What a great way for a young leader to get experience. Que oportunidade fantástica para um jovem líder adquirir experiência. You know, there's people that study leadership, Tem muita gente que estuda liderança.
And one of the things that they have said about this generation of leaders, Uma das coisas que dizem sobre essa geração de the líderes, Generation Y leaders, os líderes chamados da geração Y, ou the millennials, os líderes da geração milenial, ou do milênio. one of the distinguishing marks about this group of leaders Uma das marcas específicas desse grupo de líderes is that they're very high on the knowledge scale, é que eles são grandes em conhecimento, but often they're very low on the experience scale. mas eles têm muito pouca experiência. Have you ever thought about that? Já pensou nisso? Think about the knowledge for a second. Pensa sobre a questão do conhecimento. You know, with just a few types on a keyboard, Com algumas postadas, alguns toques do teclado, you can find out the answer to almost any question instantaneously. você consegue resposta para quase que qualquer pergunta que você possa fazer. Never before has knowledge been at our fingertips. Nunca na história teve tanto conhecimento na ponta dos nossos dedos, assim, disponível. We all have immediate access to knowledge. Todos temos um acesso imediato a conhecimento. You know, it used to be the parents were the ones who dispensed knowledge. Antigamente, o normal era que os pais eram quem davam conhecimento aos filhos. Those of us who are parents have heard these questions. Quando nós que somos pais, já ouvimos essas perguntas. Hey, Daddy, where do babies come from? Papai, de onde vêm os bebês? Ask your mother, E a resposta geralmente pergunta para sua mãe, right? certo? But today, Mas hoje kids can just go to Google. as crianças vão no Google, Where do babies come from? de onde vêm os bebês? I don't recommend that search. Eu não recomendo que eles façam isso, There's no telling what will come up. porque não dá para saber o que vai aparecer aí no Google. But knowledge is at our fingertips today. Mas a verdade é que o conhecimento está na ponta dos nossos dedos hoje. And knowledge is a good thing. O conhecimento é uma coisa boa, But you know, the Bible very seldom tells us to pursue knowledge. mas muito poucas vezes a Bíblia nos diz para a gente procurar conhecimento. What the Bible tells us to pursue is wisdom. O que a Bíblia sim diz que a gente deve perseguir e buscar é sabedoria. And wisdom is knowing how to apply knowledge. E a sabedoria é saber como aplicar o conhecimento que a gente tem. So there's many leaders that know a lot, Então tem muitos líderes que sabem muito, but they don't know how to apply it. mas não sabem como aplicar isso. There's no wisdom. Não há sabedoria. And wisdom comes from experience. E a sabedoria vem através da experiência. And like we said, this generation of leaders is often very low on the experience scale. E como eu disse, essa geração de líderes com frequência são muito pobres na área de experiência. Why is the experience level so low? Mas por que o nível de experiência desse grupo é tão pequeno? Part of it has to do with overprotective parents. Parte da razão pela qual tem tão pouca experiência é por causa da superproteção por parte dos próprios pais. We have some friends in the US Nós temos alguns amigos nos Estados Unidos that they don't even like their kids to play outside que eles não gostam nem que os filhos brinquem lá fora de casa, because they might get dirty and get germs. porque eles podem se sujar e pegar bactérias e germes. That's a little overprotective. Você não acha que isso é um pouco de superproteção demais, não? You know, when I was a kid, Quando eu era criança, I would leave early on a Saturday morning eu saía de casa cedinho no sábado and I would see my mother at dinner. e eu via minha mãe na hora da janta. She never asked where I was. Ela nunca perguntou onde eu fui. But remember, I was a police officer for 30 years. Eu fui policial durante 30 anos, lembra disso? So I was definitely protective with our kids. Então eu decididamente era muito protetor com os nossos filhos. But I think part of being an effective parent Mas eu acho que parte de ser um pai efetivo, uma mãe efetiva, is understanding that we can't protect our children from everything. é entender
que nós não podemos proteger nossos filhos de tudo. We protect them from the big things, Nós protegemos ele das coisas grandes, but there's sometimes we let them experience the consequences of their decisions mas às vezes nós permitimos que eles experimentem a consequência das suas decisões. because that's real life. Porque é assim que é a vida. Sometimes people lack experience Às vezes as pessoas não têm suficiente experiência, because they're entering the workplace later than ever before. porque essa geração está entrando no mercado de trabalho mais tarde do que as gerações anteriores. Now, I can't speak for Brazil, Eu não sei muito do Brasil, but in the U.S., people are entering the workforce at a much later age. mas nos Estados Unidos as pessoas estão entrando no mercado de trabalho numa idade muito mais avançada do que antes. They're living at home longer, Eles estão vivendo na casa dos pais mais tempo, they're staying in school longer, eles ficam na faculdade estudando mais tempo, which means they're entering the workforce much later. que significa que eles estão entrando no mercado de trabalho muito mais tarde. So they enter the workforce without a lot of experience. Então eles entram no mercado de trabalho sem nenhuma experiência. And then, one of the other reasons there's a lack of experience E aí uma outra razão pela qual os líderes dessa geração não têm tanta experiência is there's this idea of jumping around from job to job looking for the perfect one. é que existe essa ideia de que você vai pulando de um emprego ao outro, de uma posição a outra, tentando encontrar o lugar ideal. There was a study done a few years ago about the millennial generation, Fizeram um estudo sobre a geração do milênio há algum tempo atrás. and it said that the average millennial E diz que o jovem da geração do milênio médio will change careers, muda a sua carreira, not jobs, change careers, não emprego, a carreira mesmo, o que ele faz, 10 to 12 times in their lifetime. 10 a 12 vezes no transcurso da vida dele. So it's hard to get experience bouncing around from thing to thing. Então é difícil você adquirir experiência se você está pulando de um lugar para outro. And then one of the last reasons that millennials sometimes lack experience E uma das últimas razões pela qual esses mileniais, né, dessa geração não têm experiência, don't get mad at me. não fica com raiva de mim, Sometimes they think they know everything already. é que às vezes eles pensam que eles já sabem tudo. Because listen, Google tells me the answers, right? Porque, na verdade, o Google já me dá as respostas, né, não é verdade? So I've got the answers right here. Então eu tenho as respostas já na minha mão. I don't need experience, I've got knowledge. Eu não preciso de experiência, eu já tenho conhecimento. And this is very dangerous. E isso realmente é muito perigoso. So for John Mark, this was an awesome time Então, para to get experience. João Marcos, essa viagem foi uma oportunidade fantástica para adquirir experiência. He's traveling with two great apostles. Está viajando com 2 grandes apóstolos. He's got an opportunity to learn. Ele tem a oportunidade para aprender. About halfway through their missionary trip, Mais ou menos na metade da viagem missionária deles, they've spent time on Cyprus, eles passaram tempo em Chipre. and now they're going to the mainland. They're going to Asia Minor, E agora eles iam passar ao continente, a região chamada Ásia Menor, what today would be modern day Turkey. que seria hoje em dia a Turquia. And for some reason, John Mark decides, you know what, I've had enough. E por alguma razão que não nos diz aqui, o João Marcos diz: olha, chega, estou indo. You guys go on without me, I'm going home. Vocês continuem a viagem sem mim, eu vou voltar para casa. We don't know why he left. Nós não sabemos por que ele foi embora. Maybe he was homesick. Talvez deu saudade, não sei. Maybe the work was too hard. Ou talvez o trabalho estava muito pesado. Maybe his position wasn't big enough for him. Talvez a posição que ele tinha não era grande o suficiente para ele. Maybe on the sign in front of the church where they were going to preach, Talvez nas propagandas que faziam lá nos outdoors it only had Paul and Barnabas' name. só tinha o nome do Paulo e do Barnabé. Maybe Mark was upset that his name wasn't on there too. Talvez o Marcos começou a ficar chateado que o nome dele não estava aparecendo nos outdoors. But for whatever reason, Mark leaves and goes home. Mas por alguma razão que a gente não sabe, o João Marcos volta para casa. And as we're going to find out later, this was a sore spot for the Apostle Paul. E mais tarde a gente vai descobrir que isso foi uma mágoa, uma coisa muito difícil para o Paulo. But again, now we've got Mark reverting to his former self. He's backing into the shadows once again. Mas aqui a gente vê que o Marcos volta à sua posição anterior,
a se esconder nas sombras. He has an opportunity to hang out with Paul and Barnabas. O cara tem a oportunidade de andar e passar tempo com Paulo e Barnabé. And as we're going to see, the rest of their missionary trip was absolutely incredible. E se a gente continua seguindo a história da viagem missionária do Paulo e do Barnabé, foi fantástica. It was full of danger and adventure. Cheia de perigo, de aventura. It was incredible. Foi fantástica. And yet he left early. Mas o João Marcos foi embora antes da hora. Have you ever quit something too soon? Alguma vez você já desistiu de alguma coisa muito cedo, cedo demais? Have you ever given up on something and then realized later that you messed up? Alguma vez você desistiu de alguma coisa e mais tarde se descobriu, caramba, fiz besteira aqui. You know, when we look back on our lives, we all have things we regret. Quando a gente olha para trás na nossa vida, sempre tem coisas das quais a gente se arrepende. Most of us can look back and go, oh yeah, that weekend. If I could just change that weekend, my life would be much better. A maioria de nós pode olhar a história da sua vida e ver aquele fim de semana. Se eu tivesse feito diferente naquele fim de semana, minha vida teria You know, sido we all diferente. have things in life that we regret. Todos temos coisas na vida que a gente tem remorso ou que a gente tem arrependimento. I want to share something that's when I look back on my life, it's one of the things that I really regret. Eu quero contar uma história para vocês de uma das coisas no meu passado que é uma das coisas que eu realmente me arrependo. When I was in college, Quando eu estava na faculdade, and most of us, when we start up stories about things we regret, it usually starts being in university. e todos nós, quando a gente fala sobre histórias de coisas que a gente se arrepende, geralmente é no tempo da faculdade. But this is a story. I was working with a ministry, Mas é uma história, eu estava trabalhando com um ministério, and this ministry did a lot of different things. They had a jail ministry and a nursing home ministry. e esse ministério fazia diferentes coisas. A gente tinha ministério na cadeia, tinha ministério em lares para terceira idade, uma série de coisas. And so I was a part of that. It was a lot of fun. Então eu era parte desse grupo e era muito legal. And I was asked to consider planting a church in the small town that the university I went to was in. E eu recebi um desafio de plantar uma nova igreja que era numa pequena cidade onde ficava a faculdade onde eu estava estudando. In fact, Norval and I were in the same town. Na verdade, o Norival e eu estudamos na mesma cidade. I was in the university, he was in the seminary. Eu estava na universidade e ele estava no seminário. He's much smarter than I am. Ele é mais inteligente que eu. And so I was asked to plant a church in this small town. Então me convidaram para plantar uma igreja nessa pequena cidade. And they had tried to plant churches there before, but it had never worked. E eles já tinham tentado plantar a igreja nessa cidade, mas por alguma razão não tinha dado certo. There was a bit of a disconnect between the people that lived in the town and the people that went to the seminary and the university. Havia como que uma desconexão entre as pessoas que moravam na cidade e os estudantes que estudavam nessas universidades aí. And for whatever reason, whenever they had tried to plant a church before, it just never worked. E por alguma razão, todas as vezes que tentaram começar uma igreja nessa cidade, não tinha dado certo. But you know, when you're 18 years old, Mas quando você tem 18 anos, you know everything. você sabe de tudo, né? You're willing to try anything. E você tenta qualquer coisa. And I was like, yeah, I'll give it a go. Eu falei, vamos lá, eu vou tentar. Let's do it. Vamos fazer isso. So we started a church. Então começamos uma pequena igreja. And at first, nothing happened. E no começo não aconteceu nada. And this was back in the early 80s. Isso foi mais ou menos nos anos 80. No começo Back when dos you anos had to 80, wear a tie to church, quando tinha que usar terno e gravata para ir na igreja, you had to have an organ. tinha que ter órgão na igreja. And we went ahead and just started changing things. E nós começamos a mudar um pouco as coisas. We encourage people to come casually. Nós encorajamos as pessoas a virem vestidos de roupas normais. I brought in some friends who were good musicians. Eu trouxe alguns amigos que eram músicos, Didn't have an organ, não tinha órgão, guitars and piano. era guitarra e piano. And the music was different. E a música era muito diferente. It was kind of the early days of Christian music. Era nos primeiros dias da música cristã. And I started meeting people in the town and inviting them to church. E eu comecei a me encontrar com as pessoas na cidade, convidá-los para vir na nossa igreja. And slowly we started to get some momentum. E pouco a pouco começou a tomar um pouquinho de ritmo.
And people from the towns started coming to our church. E as pessoas da cidade começaram a vir na nossa igreja. Before, they didn't want to have anything to do with the university or the seminary. Antes desse tempo, ninguém queria saber nada do pessoal da universidade ou do seminário. And they started coming to the church. E We eles started getting some momentum. E eles começaram a vir na igreja, então começou a ter um pouco de... And it was growing. E começou a crescer. And people's lives were being touched. E as vidas das pessoas começaram a ser tocadas. But you know, there's something that happens in every university. Mas sabe, tem alguma coisa que acontece em todas as universidades. In every university, semesters come to an end. Em todas as universidades, o ano letivo termina. And as the semester was coming to an end, E no momento que o semestre letivo, o ano letivo foi chegando ao fim, I wasn't sure what to do. eu não sabia mais o que fazer. Because we're going to have a 6-week break. Porque agora a gente vai ficar 6 semanas de férias. And I lived 8 hours away. E eu moro a 8 horas daqui. So I didn't want to stay there. Então eu não queria ficar ali na cidade. I nas missed férias. my mom. Eu tinha saudade da minha mãe. I missed my mom's cooking. Eu tinha saudade da comida da minha mãe. I missed my friends. Eu tinha saudade dos meus amigos. So I wasn't sure what to do. Então eu não sabia o que fazer. So I tried to find somebody that was maybe going to stay in town for the holidays. Então eu tentei achar alguém que talvez que fosse passar as férias em casa. But everybody was going home. Mas todo mundo estava indo para casa. So I made the decision. We'll close church for 6 weeks. Então eu tomei uma decisão. Nós vamos fechar a igreja durante 6 semanas. And I made the announcement in church. E eu anunciei na igreja. And I remember one of the young men in the church from the town. E eu lembro que um jovem da igreja que era da cidade. He came up to me and he said, So we're not having church for 6 weeks? Ele veio para mim e falou: então não vai ter igreja por 6 semanas? And I said, yeah, but you know, there's other churches you can go to. Eu disse: não, mas você pode ir nas outras igrejas na cidade, hein? He said, but I don't like them. That's the reason I come here. Mas ele falou para mim: olha, eu não gosto daquelas igrejas. É I por isso feel que eu venho like aqui. this is where I'm supposed to be. Aqui é onde eu tenho que estar. We're not having church for 6 weeks. Nós não vamos ter igreja 6 semanas? And I said, yeah, but you know, when I come back, we'll start back up. It'll be great. Eu disse: não, mas tudo bem. Quando eu voltar, a gente começa de novo aí com tudo. So I went home, Então eu fui para casa. celebrated the holidays, Passei as férias, o Natal. came back to school. Voltei para a faculdade. After 6 weeks off, Depois de passar 6 semanas em casa, we started church again, começamos a igreja de novo and nobody came. e ninguém apareceu. That was it. Foi o fim do projeto. Whatever momentum we had before, O ritmo que a gente estava tendo de crescimento, it was gone. acabou. We never had another person from the town come. Nunca mais tivemos nenhuma pessoa da cidade que veio na nossa igreja. And after about 2 months E uns 2 meses depois of trying to get it going again, de tentar mais uma vez tentar levantar a igreja, we had to lock the doors tivemos que fechar as portas and walk away. e abandonar aquele projeto. And I was devastated E isso me deixou arrebentado, because I failed. porque eu falhei. And I failed because I was selfish. E eu falhei porque eu fui egoísta. Now, we can say, oh, you know, you were just 18, you didn't know any better. Você pode dizer: você só tinha 18 anos também, você não tinha nenhuma experiência. Babies are selfish. Bebês são egoístas. We know when we're selfish. Nós sabemos quando a gente foi egoísta. And because of my selfishness, Por this causa thing do meu failed. egoísmo, And I remember crying and praying and begging for forgiveness e eu lembro que eu orei, eu chorei, eu implorei a Deus por perdão. and repenting. Eu me arrependi. And I think God finally got tired of listening to me E eu acho que chegou um momento que Deus cansou de ficar escutando eu choramingar o tempo todo. because one morning I actually sensed the Holy Spirit say something. Porque uma manhã, então, passou depois de um tempo, eu escutei e senti que o Espírito Santo falou o seguinte para mim. And what I sensed the Holy Spirit saying was E o this. que eu senti que o Espírito Santo falou para mim foi o seguinte. Okay, enough already. Eu falei, o Espírito Santo falou: chega, acabou. I forgive you. Eu já perdoei você. It's over. I forgive you. Passou, já perdoei. Chega. But just don't ever forget, Mas nunca se esqueça. this is life and death. Isso é uma questão de vida ou morte. And I've never forgotten that. E nunca mais eu esqueci. When we're talking about the church, Quando a gente está falando da igreja, when we're talking about building the kingdom of quando a God, gente está falando sobre construir e levantar o reino de Deus, this is life or death. é uma questão de vida ou morte. Because we never know who's going to come through the doors. Porque a gente nunca sabe quem que vai entrar naquela porta.
who needs life. que precisa vida. So, I can relate to John Mark. Então eu me identifico com o João Marcos. When I see him failing here, when I see him quitting too soon, Quando eu vejo que o Marcos abandonou o trabalho e largou tudo muito cedo, yeah, I can relate to that. eu me identifico com isso. I understand. Eu entendo. But the amazing thing about God Mas sabe o que é fantástico sobre Deus? is He always Ele sempre gives us another chance. nos dá uma segunda oportunidade. God's grace is absolutely amazing. A graça de Deus é uma coisa fantástica de uma forma absoluta. Now let's look at what happened next. Olha o que acontece Next passage. depois. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra de Deus, para ver como estão indo. E Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-los, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. So Paul and Barnabas, after their first missionary trip, Então, Paulo e Barnabé, depois da primeira viagem missionária deles, they had spent some time in their home church again. eles passaram uma temporada na igreja deles, lá na igreja original. And then Paul said, you know what? We need to go back and check on the churches. Então Paulo disse assim, ó, sabe o que? Nós precisamos voltar e dar uma olhada como é que estão caminhando as igrejas. Maybe a year later, Paul said, let's go back and check on all the churches we planted. Talvez um ano depois que eles voltaram, Pablo disse, vamos lá, vamos dar uma olhada como é que estão as igrejas. And Barnabas said, great idea. Let's take John Mark with us. E o Barnabé disse, muito boa ideia, vamos então e vamos levar o João Marcos com a gente. Paul says, no way. O Paulo disse, João Marcos não. He failed us. Ele nos abandonou, He let us down. ele nos decepcionou, He's too immature. ele é muito imaturo. I don't want him. Eu não quero o João Marcos. And so this, we think sometimes there's always peace and harmony between leaders. E aqui a gente sempre, às vezes a gente pensa que sempre tem paz e harmonia entre grandes líderes. It says that there was such a sharp disagreement between Paul and Barnabas that they split up. E a Bíblia nos diz que o desentendimento entre os dois foi tão intenso, tão agudo, que eles se separaram. And Paul grabbed a great young leader named Silas. E o Paulo pegou um jovem líder fantástico, muito bom, chamado Silas, And he went off on his own missionary trip. e ele saiu para a viagem missionária dele. And it was incredible. Foi fantástica. In fact, it was on this trip Na verdade, foi nessa viagem that Paul planted the churches of Philippi, que Paulo plantou as igrejas em Filipos, Thessalonica, Tessalônica and Corinth, one of the greatest churches ever. e Coríntio, em Corinto, uma das maiores igrejas de sempre, da história. So Paul and Silas went and did some great work. Paulo e Silas fizeram um trabalho fantástico. But it says that Barnabas took John Mark Mas aqui diz que o Barnabé tomou João Marcos and they went on their own trip. e eles foram numa viagem separada. Barnabas is known in the early church as the guy who knew how to create leaders. E o Barnabé é conhecido pela igreja primitiva, ou era conhecido pela igreja naquele tempo, sobre aquele cara que é capaz de levantar e criar e desenvolver líderes. In fact, his name Barnabas means the son of encouragement. Na verdade, o próprio nome dele, Barnabé, significa o filho do encorajamento. Barnabas was one of the best at mentoring and training young leaders. Barnabé era um dos melhores em mentorear e treinar jovens líderes. In fact, if you remember, it was Barnabas who grabbed a young Paul. Na verdade, se você olhar bem, você vai ver que Barnabé foi quem tomou um jovem chamado Paulo, When no one else wanted to talk to Paul, quando ninguém queria conversar com Paulo, when everyone else was scared of him, quando o resto da igreja tinha medo desse menino, Barnabas grabbed him and said, "Come on, we'll be friends." Barnabé trouxe Paulo para perto dele e disse, vem cá, vamos ser amigos. And then later he actually pulled Barnabas brought Paul, E na verdade, um tempo depois, Barnabé trouxe o Paulo and he made him his associate pastor at the church in Antioch, where Paul could get some experience. e trouxe ele, o Paulo, e fez dele o seu pastor associado ali na igreja de Antioquia. So Barnabas
took this time with John Mark Então Barnabé tomou esse tempo que ele viajou com João Marcos and used it to create a leader. e usou esse tempo para desenvolver esse líder, João Marcos. He was willing to give John Mark a second chance. Ele estava disposto a dar ao João Marcos uma segunda oportunidade. And it's this power of giving somebody a second chance E é esse poder de dar a alguém uma segunda chance that made John Mark into the leader that we know today. foi que fez do João Marcos o líder que nós conhecemos hoje. We don't hear from John Mark again for a while. Nós não ouvimos falar do João Marcos de novo na narrativa dos Atos até uma certa outra hora. Maybe 10 or 15 years we don't hear Talvez from him. 10 ou 15 anos se passaram até que a gente ouve falar o nome dele outra vez. But then his name starts to show up in some of Paul's letters. Mas aí o nome de João Marcos começa a aparecer em algumas das cartas de Paulo. And Paul mentions him a couple of times. E Paulo menciona João Marcos algumas vezes. And in Paul's last letter, E na última carta de Paulo, can we have the next verse? próximo versículo, Paul's last letter, right before he was executed, na última carta de Paulo, antes dele morrer, dele ser executado, he's writing to Timothy, ele está escrevendo para o Timóteo and he's asking Timothy to come visit him. e ele está pedindo que o Timóteo venha visitá-lo. And look at what he says. E olha o que ele diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. So at the end of Paul's life, Então, no final da vida de Paulo, he's asking for John Mark to come and join him. ele está pedindo que o João Marcos venha estar com ele. He says he'll be useful to me in my ministry. Ele diz, ele será útil para mim no ministério. The power of a second chance. O poder de uma segunda chance. And you know, we could stop here, Nós poderíamos parar aqui. and it's a great story. E é uma história fantástica. But you know, the story of John Mark gets even better. Mas sabe que a história do João Marcos fica melhor ainda? Because what we find out from studying church history Porque se a gente estudar a história da igreja, a gente aprende o seguinte. is not only did John Mark hang out with the Apostle Paul, Não é só que João Marcos passou tempo com o apóstolo Paulo. not only did he hang out with Barnabas, Não somente que ele passou tempo com Barnabé. after Paul's execution, Depois da morte de Paulo, John Mark started traveling with Peter. João Marcos começa a viajar com Pedro. In fact, the church father Papias says, Um dos pais da igreja, chamada... Papias? Sorry. Eu não lembro o nome dele em português. Papaios é um nome em Yeah. inglês, deve ser papio. But this great church father wrote about John Mark, Mas esse que é chamado um dos pais da igreja, daqueles líderes da igreja primitiva, depois da Bíblia, escreveu sobre o João Marcos. he said John Mark traveled with Peter as his translator. Disse que o João Marcos viajou com Pedro e João Marcos era o seu intérprete, o seu tradutor. See, Peter was kind of like me. He's kind of dumb. He had trouble with other O languages. Pedro era que nem eu, ele era meio burrinho, ele não sabia outros idiomas. And he needed a translator. E ele precisava um tradutor. And this was probably traveling around Rome and Italy. E ele provavelmente estava viajando na Itália, próximo de Roma. And Peter would preach in Aramaic, E o Pedro pregava em aramaico and Mark would translate it into Greek. e o Marcos traduzia ao grego. But what he would do was, as soon as he had finished the service, Mas o que acontecia é que ao fim dos cultos, he would go back to his room, ele voltava para o seu quarto, he'd get his iPad out, ele pegava o iPad dele and he would type out everything that Peter had said about e ele Jesus. digitava tudo que o Pedro tinha falado no sermão que ele pregou. And then the next night they would have another service. E a noite seguinte eles tinham outro culto em outro lugar. And Peter would tell more stories about Jesus. E o Pedro contava as histórias das experiências que ele teve com Jesus. He would tell about things that Jesus did and things that Peter had seen. E Pedro então contava sobre o que Jesus tinha feito e aquelas coisas que o Pedro tinha feito. And John Mark would translate it for him. E João Marcos traduzia para ele. And then after the service, Depois do culto, he'd get his iPad out again ele pegava o iPad dele outra vez and he'd type it all out. e ele digitava toda a história que ele tinha ouvido. And after Peter was executed, E depois que o Pedro foi morto, after Peter was put to death for his faith, depois que o Pedro foi executado por causa da sua fé, John Mark took all those notes o João Marcos tomou essas notas todas and he put them together e ele as juntou and he made a nice book e escreveu um belo livrinho that we call the Gospel of Mark. que nós chamamos o Evangelho de Marcos.
The first story about Jesus was the A Gospel of Mark. primeira história sobre Jesus, narrativa sobre Jesus, é o Evangelho de Marcos. And how great is it that he put the little story in there E como é interessante que ele colocou no Evangelho que ele escreveu uma historinha, uma história about how early on he tried to hide in the shadows. sobre como que no começo da sua vida ele tinha se escondido nas sombras. But because people were willing to give him a second chance, Mas porque alguns homens deram a ele uma segunda chance, because people were willing to invest in his life, porque as pessoas investiram na sua vida, John Mark got pulled out of the shadows João saiu das sombras to be the leader that God had called him to para se be. tornar o líder que Deus o chamou para ser. Now, what about you? Agora eu quero saber de você. Do you ever feel like you're trying to hide in the background? Você já sentiu alguma vez que você está querendo se esconder nas sombras? You know, most of us, if we're honest, A maioria de nós, na verdade, se a gente for honesto, we know God has something for us. nós sabemos que Deus tem alguma coisa para nós. We know what God wants us to do, Nós sabemos o que Deus quer que a gente faça, but you know, it's just easier sometimes to step back mas sabe, na verdade é mais fácil a gente ficar para trás and let somebody else do it. e deixar que outra pessoa faça. But you know what? God is calling a generation Mas na verdade você sabe que Deus está chamando uma geração of young de leaders jovens líderes and leaders that are young in heart e jovens que são líderes que são jovens no coração, who are willing to say, que estão dispostos a dizer: I'm not going to stay in the shadows eu anymore. não vou ficar mais nas sombras, I'm not going to stay in the background não anymore. vou ficar escondido por trás do palco. I'm going to do what I know I'm supposed to do. Vou fazer aquilo que eu sei que preciso fazer. Because I'll tell you a secret. Porque eu quero contar um segredo para você. When that generation stands up, Quando essa geração se levantar, whether it's this generation or whether it's 100 years from now, pode ser, mesmo que seja essa geração de vocês, ou uma geração de aqui a 100 anos. when that generation stands up and says, you know what, I'm tired of staying in the shadows, Quando uma geração se levanta e diz: eu estou cansado de estar nas sombras, that's the generation that's going to usher in the return of Jesus. essa é a geração que vai acelerar o retorno de Jesus. Because they're going to take the gospel to the ends of the earth. Porque essa vai ser a geração que vai levar o evangelho até os confins They're da going to terra, establish God's kingdom here, que vão estabelecer o reino de Deus aqui, and Jesus is going to come back for his e church. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Let's pray. Vamos orar? As our heads are bowed and as our eyes are closed, Então a sua cabeça está curvada, seus olhos estão fechados. let's just take a second and do a quick self-examination. Vamos gastar um tempinho para fazer um autoexame. Maybe this is speaking to you. Talvez essa mensagem falou a você. Maybe God has something for you Talvez Deus tenha algo para você, to help build his kingdom, para ajudar a levantar o seu reino, to help build his church, para levantar a sua igreja, to see God's work move on the earth. para ver a obra, o trabalho de Deus ser feito na terra. And if you'd say, you know what, you got me. E se você está dizendo: essa é para mim, That's me. I've been hiding in the shadows. esse sou eu sou o que tem estado escondido nas sombras. You know, I've been there. Eu já estive onde você está. There's no shame. Não é uma vergonha. I shared, you know, one of the things I regret so much because I was selfish. Eu contei para vocês hoje uma coisa que eu me arrependo tanto porque um momento que eu fui egoísta na minha vida. And maybe E talvez the Holy Spirit's saying, you know what? It's time for you to step forward too. o Espírito Santo esteja dizendo para você: agora é a hora de você passar à frente. And if you'd say this morning, you know what? I'm tired of staying in the E shadows. se você está dizendo para você mesmo: olha, eu estou cansado de ficar nas sombras. I'm tired of staying in the background. Estou cansado de ficar atrás. I want to do what God has called me to do. Eu quero fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer. If that's you, would you raise your hand so I can pray with you? Se você está sentindo isso, você poderia levantar uma das mãos para que eu possa orar por você? Awesome. Thanks. Uau, fantástico. Awesome. Thanks. Obrigado. Legal. Yeah. Legal. Yeah. Isso. Awesome. Fantástico. Awesome. Those of you that raised your hand, I'm not going to ask you to come down front, but I would ask you to stand up. Pode levantar sua mão. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não, mas Stand eu vou up. pedir para vocês que levantaram a mão para você Yeah. se levantar. This is important because Isso é importante.
This is saying, God, I'm serious. Porque você está dizendo, Deus, eu tô sério. Hoje isso é sério. God, I'm serious. Deus, isso é sério. The most dangerous thing that happens when we come to church A coisa mais perigosa que pode acontecer quando a gente vem na igreja is that we leave and forget quickly what we heard. é que a gente vai embora e rapidamente a gente esquece o que nós ouvimos e aprendemos. So this morning we're engaging. Então essa manhã a gente está se envolvendo. You've heard from the Holy Spirit, Você ouviu do Espírito Santo. and now let's pray. Agora vamos orar. Heavenly Father, I thank you for each one of these. Pai Celestial, obrigado por cada um destes. Lord, thank you for the way you're speaking to them this morning. Senhor, obrigado pelo que o Senhor está falando com eles nessa manhã. And Lord, I thank you for the calling and the anointing that is on each life. Obrigado, Senhor, pelo chamado e pela unção que está sobre cada um deles. And Father, you see their hearts. Senhor, o Senhor conhece o coração deles. You see their willingness to obey. O Senhor está vendo a disposição que eles têm de obedecer. And I pray right now that the Holy Spirit would come and just bring your grace, E eu peço, Senhor, que o Espírito Santo agora venha e sopre a tua graça sobre eles. bring your power, Traga o teu poder and bring your conviction. e traga convicção. Seal this word in our hearts. Sela essa palavra no nosso coração. Change us. Muda o que nós somos And God, use us e Deus usa-nos to have an impact in the world today. para termos um impacto no mundo que nós estamos. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Amém. And I don't know how, but the closest friends I've ever known are all inside.